E aí, pessoal, bom dia. Terceiro bimestre já ficou para trás, né? A gente já vai começar aí os trabalhos no quarto bimestre, né? Estamos na reta final do nosso ano letivo. Porém, vou estar fazendo aqui, como eu fiz no segundo bimestre, aquela aula de corrigindo todas as atividades que eu passei do terceiro bimestre. Fazendo essa correção, pessoal, vocês vão poder ir lá, se ver que a resposta está errada, a resposta não precisa ser igual à minha, mas se ver que está errada, vocês podem ir lá e corrigir, que a nota de vocês do terceiro bimestre vai ser melhorada, a menção. E é para aqueles que não fez também. Porém, né, quem não fez vai valer menos, porque agora eu estou dando as respostas dessas atividades, tá, pessoal? Mas eu recomendo que façam, porque é melhor do que ficar com zero, né, não ganhar nada. E vocês podem estar fazendo essas atividades ou corrigindo essas atividades até o final do quarto bimestre, mas eu recomendo que o quanto antes vocês puderem estar fazendo isso melhor, porque a gente não sabe como é que vai ser, né, lá pro final do quarto bimestre, mas com essa pandemia tudo se torna incerto, então pode ser que a gente tenha que encerrar a resposta de atividades antes, né, por questões de montar conselho de classe, recuperação, então eu não sei qual é a data limite ali do quarto bimestre, mas o que eu recomendo é faça, responda, corrija o quanto antes. Beleza? Então, o terceiro bimestre tem duas atividades aqui que foram passadas pelo professor Valmir, né? Eu estava de licença paternidade. Uma delas pergunta o que é a densidade demográfica. Né? Densidade demográfica é a relação entre a população e o espaço onde ela habita, onde ela transita. Basicamente é quando a gente pega ali o total da população de um determinado lugar, pode ser de um país, de uma cidade, de uma região, de uma vila, e vai dividir pela área daquele local, né? Então, se eu for fazer a densidade demográfica de Ceilândia, eu vou pegar o total da população de Ceilândia, digamos que é 300 mil, e vou dividir pelo tamanho de Ceilândia. Vamos imaginar que é 500 quilômetros, e aí eu vou ter o resultado. Aí, nesse caso, a resposta seria 600, né? Que seria uma densidade demográfica muito grande, mas obviamente isso é um exemplo fictício, porque Brasília não tem só 300 mil habitantes e também ela não tem 500 km², né? Que seria muito grande. Mas basicamente é isso: dividir a população pelo tamanho do território, né? Seja o tamanho do território de uma cidade, de um país, de uma região, enfim, isso seria a densidade demográfica, é a relação entre a população e o território que ela ocupa, beleza? Essa seria a melhor resposta. E aqui o professor Valmir colocou esses vídeos, né? Disponibilizou, sugeriu esses vídeos do YouTube, onde vocês teriam que dizer qual é o nome do país mais populoso, o primeiro colocado e o sexto. A resposta varia pelos dois vídeos, né? Nesse primeiro aqui o primeiro colocado sempre vai ser a China, né? E nesse vídeo aqui o sexto, se não me engano o sexto é o Brasil e no outro já é o Paquistão. O que é normal, galera, porque vídeos, né, a população está em constante crescimento. Um vídeo ele tem um tempo diferente um do outro, a população de um determinado país pode ultrapassar o outro, né, nesse ranking de população. Então, quem botou Brasil e China, ou China e Brasil, ou China e Paquistão, tá correta a resposta, beleza? E aí aqui a gente já tem os conteúdos que eu comecei a postar. Vamos pegar aqui pelo slide. A primeira atividade foi sobre dispersão da população mundial. E aí eu já usei uma atividade que está lá na página 50 do livro de vocês, que tem um texto sobre as rotas de dispersão da população humana na Terra. E aí vocês iam responder a pergunta que, inclusive, está lá nessa página também. Por que o trabalho da arqueóloga brasileira Niede Guidon desafia as teorias mais aceitas sobre a chegada do homem ao continente americano? Então, galera, por conta da pesquisa que ela realizou lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, ela encontrou dentes humanos que datam de 15 mil anos e pinturas rupestres que têm a datação de 35 mil anos atrás. E isso contraria a ideia de que a ocupação humana no continente americano teria ocorrido há 13 mil anos atrás, que é a teoria mais aceita, né? Que há 13 mil anos atrás, seres humanos vindo ali, né, do continente asiático atravessaram o Estreito de Bering, que foi uma ponte ali, né, devido à glaciação,
eles teriam chegado à Sibéria e depois passado para o Alasca e para o restante da América. Então, as teorias mais aceitas dizem que a América começou a ser ocupada 13 mil anos atrás. Porém, a Nied Guidon achou pinturas rupestres e materiais, né, fósseis, de 15 mil anos atrás e pinturas rupestres de 35 mil anos atrás, contradizendo essa teoria que o homem teria chegado a 13 mil. Ou seja, para ela, chegou a muito mais tempo, tá? Então, é devido a esses achados dela serem mais antigos do que as teorias mais aceitas dizem. Depois da aula sobre refugiados e deslocados internos, eu perguntei aqui qual a diferença, né, entre refugiado e deslocados internos. Os dois têm ali o mesmo motivo, né? Eles estão fugindo de suas cidades por conta de suas vidas estarem em risco por diversos motivos. A diferença entre um e outro é porque o refugiado ele sai do país para se proteger, né? Para não ter a sua vida ali em risco, ele sai do seu país de origem. Já o deslocado interno, ele sai daquela cidade onde ele vive, mas ele continua dentro do país de origem dele. Então a diferença é essa, que o deslocado, ele vai migrar, mas não vai sair de dentro do seu país, ele vai sair de uma zona de risco ali. Já o refugiado, ele sai do país, beleza? Depois, na aula de distribuição e dinâmica demográfica da população mundial, eu pedi aqui para explicar o que foi a explosão demográfica. Essa explosão demográfica foi um aumento significativo, um grande salto de crescimento da população mundial. E isso aconteceu porque as taxas de... o crescimento nas taxas de natalidade, aliás, a redução das taxas de mortalidade não foram acompanhadas pela redução da taxa de natalidade. Ou seja, com o avanço da saúde, né, a criação de vacinas, de antibióticos, fez com que diminuísse o número de mortes em vários países do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Porém, nesse período que aconteceu, que surgiu essas vacinas, diminuiu o número de mortes, mas o número de nascimentos continuou alto, né? Ou seja, era alto na Idade Média o número de nascimento e o número de mortes. Com o surgimento dos avanços na saúde, como vacina e antibióticos, diminuiu o número de mortes, mas o número de nascimento continuou alto. Então isso fez crescer muito a população, teve uma explosão de crescimento, e aí o nome explosão demográfica, tá? Então, essa explosão demográfica foi o grande crescimento da população mundial, porque diminuiu as taxas de mortalidade, porém as taxas de natalidade continuaram elevadas. Depois eu passei uma atividade de leitura e interpretação de mapa. Vocês iam observar esse mapa. Aqui no slide está pequenininho, mas esse mapa está presente no livro de vocês também. Lá na página 59. E aí vocês iam dizer aqui qual a densidade demográfica na porção central do território brasileiro, ou seja, nessa parte central aqui, centro-oeste do Brasil. Eu considerei duas respostas. A mais correta era de 1 a 10. A opção mais correta. Mas de 10 a 50 também poderia ser viável. Uma vez que a gente tem esse pedacinho aqui. Porém, quem colocou de 1 a 10, eu considerei correta, e quem colocou menos de 1 também. Mas por que essa variedade? Porque, pessoal, aqui na região central do Brasil, a gente tem regiões de Pantanal que a densidade é menos de 1, e ela ocupa grande parte desse território central do Brasil. Temos algumas cidades onde a gente tem uma densidade de 1 para 10, e temos Brasília, que está na região central, que ela entra nessa faixa de 10 para 50. Então, a maioria colocou de 1 para 10 e de menos de 1. Quem botou essas está correto, e quem botou também, foram pouquíssimos casos, de 10 para 50, está correto. Porque esse daqui, 10 para 50, reflete mais a realidade nossa aqui de Brasília. Mas se a gente for considerar a parte central do Brasil, a gente vai ficar de 1,1 a 10 ou de menos de 1. Beleza? Depois disso, tivemos aqui uma aula sobre a desigualdade na dinâmica demográfica.
eu coloquei aqui que Ceilândia se enquadra em quais das realidades demográficas apresentadas na aula de hoje. Se ela se enquadra na opção A ou na opção B. A opção A diz que temos baixas taxas de fecundidade, mais aumento de esperança de vida ao nascer, ou seja, que Ceilândia teria mais idosos e menos jovens. Quem escolheu a opção errar está incorreto, errou. Essa opção A ela é característica de países desenvolvidos, de cidades de países ricos, principalmente na Europa, onde a população tem uma maioria de idosos e poucos jovens. Na opção B, temos maiores taxas de natalidade, ou seja, temos mais nascimentos, né, e mais mulheres aptas a engravidar, né, maiores taxas de fecundidade. Então, o número da população jovem é maior. E, de fato, galera, a gente convive com escolas lotadas. Isso mostra aí o número de jovens. E a gente também convive com desemprego, fruto de poucas vagas de emprego para um número crescente de jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Então, é a opção B, e aí a justificativa é essa, né? A gente percebe uma maior quantidade de jovens pela a lotação de escolas e pela a taxa de desemprego ser elevada, porque não está tendo emprego para todo mundo, porque são muitos jovens aptos a trabalhar. E aí eu passei uma atividade de interpretação de pirâmide etária, tá lá na página 63 do livro de Geografia, mas eu botei aqui todo o texto que tem lá, não precisava nem, se não quisesse consultar o livro, nem precisaria, porque eu peguei a imagem do texto, do gráfico, tá tudo aqui. E aí na número 1, em que eixo da pirâmide etária é representado o percentual da população total por faixa de idade? Ou seja, ele está perguntando aqui em qual dos eixos da pirâmide vai estar o percentual de idade. É no eixo horizontal, pessoal. O que é o eixo, né? São essas linhas. Esse é o vertical e esse é o horizontal. O horizontal é deitado. Se vocês tiverem dúvida, para não confundir, é só pensar na linha do horizonte. Quando eu olho para o horizonte, o que é a linha do horizonte? É aquela faixa deitada, não é? Vertical é para cima. Prédios, eles estão na vertical, né? Porque eles é a linha de cima para baixo, ou de baixo para cima. Então, horizontal. Tá até aqui, ó. População por faixa etária. Horizontal. Aqui também. Tá vendo que a linha deitada, ela tá marcando a idade. Na 2, em que eixo da pirâmide se representa a faixa etária? As faixas etárias vão estar no eixo vertical. Cadê? População por faixa. Na verdade, eu confundi essa. Não, aqui é a porcentagem, aqui é a idade sim. O que me confundiu foi a questão da porcentagem, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Percentual da população por faixa de idade. Percentual é aqui. É porque idade representa a faixa etária, tá? Então, aqui eu tenho a porcentagem na linha vertical, na linha horizontal, que é a resposta da 1. E aqui eu já tenho a idade em si, né, que é representada por esses gráficos aqui. Então, por exemplo, nessa pirâmide A, eu tenho a maioria da população de 0 a 14 anos, que vai representar aqui mais de 40% de homens e mais de 40%, né, um pouco mais de 40% de mulheres. Então, aqui na faixa vertical, eu tenho a idade em si, beleza? Resposta da 1, eixo horizontal. Resposta da 2, eixo vertical. E aí aqui eu já tenho respostas subjetivas que valem mais pontos, né? Por conta da dificuldade ser maior. Aqui você tem 50% de chance, né? Uma ou outra. Então, qual dessas pirâmides representa um país desenvolvido? Explique sua resposta. Então, aqui vai representar um país desenvolvido, vai ser aqui a pirâmide B, tá? E por que a pirâmide B? Os degraus mais altos, né, nessa pirâmide, eles são mais largos, o que significa que há um número maior de pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, aqui a gente vai ter uma população, uma maior quantidade de população idosa do que aqui. E a gente viu nas aulas passadas, né, que países mais ricos e desenvolvidos, eles têm uma população idosa maior, porque lá tem uma maior qualidade de vida. B.
Porque a pirâmide A expressa a necessidade permanente de adaptação do sistema de ensino básico às exigências populacionais. Porque na pirâmide A, a gente vai ter uma maior quantidade de jovens. Olha aqui a quantidade da população de 0 a 14 anos, né? Chega quase a metade da população é de 0 a 14 anos. Por isso, escolas lotadas e por isso que as escolas vão ter que se adaptar cada vez mais a esse número crescente de alunos, seja aumentando os espaços físicos da escola ou criando horários diferentes, né, meios diferentes para administrar essas salas lotadas. Então, é devido à grande quantidade de jovens. E por fim, porque a pirâmide B indica que, no futuro, esse país poderá ter problemas relacionados ao sistema previdenciário, ou seja, aposentadorias. Porque como ele tem uma grande quantidade de idosos e uma quantidade menor de jovens, né, os jovens aqui não chegam a 20%, ou seja, vão ter gastos com a questão de aposentadoria, o governo vai ter que pagar a aposentadoria para esses idosos, e ele vai ter um gasto muito elevado com relação a isso, e a sua população apta a trabalhar, ela também não é muito grande, então ele não vai ter uma economia tão forte. E isso vai gerar um problema, né? O governo vai gastar muito com a aposentadoria e não vai ter tanto retorno porque sua população economicamente ativa não é tão grande se a gente comparar com a de um país mais pobre. Beleza, gente? E aí, passei também essa atividade relacionada aqui às grandes aglomerações, né, urbanas na América Latina. Então, cite 2 cidades da América Latina que possuem população. Era para ter colocado populações, tá, pessoal? Agora que eu tô vendo esse erro, mas acontece. Compreendida entre 5,1 e 10 milhões de habitantes e os países onde se localizam. Essa atividade, teve algumas pessoas que erraram porque elas colocaram Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro ou Cidade do México. Tá incorreto, galera, porque a questão pede populações compreendidas entre 5,1 e 10 milhões. São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do México tem mais de 10 milhões. Inclusive nessa aula que eu citei que elas são megacidades, porque elas têm mais de 10 milhões de habitantes. Então elas não servem como resposta para essa atividade. E teve gente que botou, por exemplo, Lima, Bogotá, Santiago. Até aí correto, mas pede também para colocar o país onde se localizam. E teve gente que não colocou. Então botou Bogotá, Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile. Era importante colocar também o país para ganhar o ponto total da atividade, beleza? Essa outra atividade aqui eu estou mostrando no PowerPoint porque eu ainda não postei ela na plataforma. Mas no momento que eu já estiver postando esse vídeo, vocês já vão ter ela aí disponível para vocês. Explicar o que são os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais vai ser quando grupos de pessoas se organizam e saem às ruas para protestar e pedir e reivindicar direitos que lhe cabem. Ou seja, quando uma população ela vê que seu direito não está sendo atendido ou ela não concorda com uma atitude tomada do governo ou de uma empresa, ela vai para a rua para se manifestar com faixas e muitas vezes com cânticos ou com gritos de palavras de ordem, né, com palavras de poder, para chamar a atenção das autoridades locais para algum tipo de problema, para algum direito que não está sendo algum direito que não está sendo usado, né? Exemplos. Quando operários de uma fábrica ou funcionários do governo, como professores, por exemplo, vão em greve, vão lá em frente do Congresso Nacional ou andar pelas ruas da cidade para se manifestar. A gente teve recentemente, e infelizmente, né, o caso aí do homem que foi assassinado no Carrefour. Isso gerou movimentações sociais de caráter humano, né, contra o racismo em várias regiões do mundo.
ou seja, do mundo não, desculpa, gente, do Brasil. Então, várias pessoas de estados diferentes fizeram movimentos sociais para lutar contra o racismo. Às vezes, a gente vê aí funcionários, a população, né, um tempo atrás, a população em geral se manifestou contra o aumento de passagem de ônibus. Então, isso são exemplos de movimentos sociais. Eles podem ser feitos por ONGs, eles podem ser feitos por pessoas normais, né? Por exemplo, quando teve os movimentos sociais contra o aumento de passagem de ônibus, foram pessoas que não se conheciam, pessoas de vários tipos de profissões se reunindo, lutando por um mesmo objetivo, beleza? Então é isso. Com base nessas respostas, nessas correções, quem vê que está errado a sua atividade, vai lá, corrija, porque isso vai melhorar a missão de vocês. E na próxima aula eu vou passar uma atividade avaliativa. Essa atividade é equivalente a uma prova, ela ainda vai ser do terceiro bimestre, tá? Ela vai ter um peso maior, então é importante que vocês façam ela com cuidado. E aí futuramente eu vou estar fazendo a correção dela também, provavelmente lá para janeiro, tá? Para vocês terem um tempo aí hábil para estar fazendo ela. Porque depois que eu faço a correção, obviamente a atividade vai passar a valer menos, né? Porque eu já estou dando a resposta. Mas é isso, pessoal. Gente, se vocês tiverem dúvida, me perguntem em comentário particular. Às vezes você vê uma atividade, eu não sei o que eu tenho que fazer nessa atividade. Assisti o vídeo, mas não entendi. Me pergunta, gente, tá? Façam um esforço para responder. Porque é importante, né? Eu saber se vocês têm dúvida também. Então, se tiverem dúvida em alguma atividade, vai lá e me pergunta no comentário particular que eu vou responder vocês assim que possível. Normalmente eu sempre respondo, tá? Então, tentem tirar dúvidas, tá? E muitas vezes quando vocês respondem errado, eu coloco lá a resposta incorreta. Só que eu percebo que vocês não voltam na atividade para corrigir. Muito raro isso acontecer. Né? Um ou outro vai lá e corrige, mas na maioria das vezes não corrige. Então vão lá, gente, corrijam, porque isso melhora a nota de vocês e o conhecimento, beleza? Então é isso, bons estudos para todos e até a próxima.